Sejam muito bem-vindos nesse vídeo, onde vamos falar hoje de uma prática muito conhecida, que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele é uma prática milenar, ancestral, utilizada no Havaí e criada pelos havaianos para limpeza emocional, limpeza de padrões limitantes, limpeza de sentimentos e da sua memória, de padrões registrados há muito tempo atrás. Então sejam muito bem-vindos, o meu nome é Fernanda, vocês estão no canal de Papo com Além. Então hoje vamos falar um pouco sobre situações que nos levam a repetir esses padrões limitantes. É muito fácil para o ser humano realizar, repetir situações onde foi desconfortável, onde gerou sofrimento, onde você teve ali que passar por alguma frustração ou até algum trauma. Essas situações, elas ficam registradas no nosso subconsciente, o que nos leva a gerar um sentimento, uma emoção que nos paralisa para realizar o nosso sonho, nos paralisa para tomar um novo rumo, uma nova rota na nossa vida. Essa emoção é o medo. O medo, ele está presente em quem tem síndrome do pânico. O medo, ele está presente na depressão, porque nada mais é do que uma sequência de medos acumulados onde te levou a uma depressão, que você se fechou ao mundo, onde você se julga, você não aceita algumas situações que você vem vivendo ou situações que você viveu, e aí você resolveu se fechar no seu mundo. Então, nada mais é do que você está ali com um acúmulo exagerado de medo. Depois da depressão vem o pânico, que é ainda mais, um nível ainda maior de medo, que você já viveu a depressão, você já viveu ali aquela situação onde você se isolou e o seu corpo, ele pede mais isolamento. E se você não fizer um enfrentamento dos seus medos ou reagir à vida mesmo com medo, você vai ficar ali naquele looping, diário, de repetições e repetições e repetições de condicionamentos que te levam sempre a alguma situação desagradável que você viveu. Então vamos juntos entender um pouco sobre a técnica do Ho'oponopono. O que tem a ver o Ho'oponopono com a emoção do medo? O Ho'oponopono, ele foi uma técnica criada no Havaí, para que ele nada mais é do que limpeza de memórias, limpeza de condicionamentos e limpeza de padrões limitantes. Tudo isso, o que tem dentro? Tem muito medo. Então, aquilo que você tem medo, você atrai para a sua vida. Nós somos como uma estação de rádio, onde quando você decide escolher ali uma estação, você vai estar vibrando para o universo aquela música, aquela sintonia. Então, o que você está vibrando para o universo? Coloque aqui nos comentários do meu vídeo. Você está vibrando no medo ou você está vibrando na coragem, na determinação, na constância, ou mesmo reagindo, agindo contra o medo? Mesmo com medo, você está agindo na vida, você está atrás das suas coisas, do que você deseja, do que você quer viver, dos seus sonhos, porque nunca é tarde para sonhar e nunca é tarde para realizar esse sonho. Não existe idade, não adianta falar, ai Fernanda, mas eu tenho tantos anos. Não vem com desculpa não, porque nesse canal não existe desculpa para curas emocionais e curas de condicionamentos.
Então não existe idade para você realizar um sonho, não existe idade para você viver experiências que você nunca imaginou viver. É só você estar disponível. Quando nós estamos disponível, por exemplo, para aprender algo na vida, você vai iniciar ali um curso, você está super empolgado, super empolgada, e isso te gera uma felicidade, uma alegria, uma empolgação. Então, tudo que gera pra gente uma nova experiência, isso vai ajudar numa reprogramação do nosso subconsciente. Então, diariamente é necessário que nós nos vigiamos os nossos pensamentos, vigiamos os nossos sentimentos e as nossas emoções para entender qual é o indício dessa emoção. O que me leva a sentir essa emoção? Mas será que o que está me levando a gerar uma emoção de medo é algo real? É algo que eu estou vivenciando hoje? Ou é algo que eu estou presa no passado, que eu já vivi e que eu não quero repetir? Só que por você não querer repetir e ter medo de agir na vida, novamente essa situação se repete. Pode ser que numa situação diferente, pode ser que não na mesma situação que você viveu lá atrás, mas enquanto você não reagir diante da vida, das suas emoções, do que é desconfortável para você, isso vai se repetir como uma melodia. E qual melodia está ligada no seu rádio? Para que o universo entenda e que ele replique na sua vida. Porque nós somos ligados ao universo de acordo com as nossas vibrações. O universo, ele não entende o que você pede. Aliás, quando nós suplicamos por algo, para muitas pessoas, acreditando que existe um Deus, uma pessoa, um Salvador que vai vir e vai te salvar, vai te tirar dessa situação, nós estamos, pelo contrário, nós estamos emanando ao universo aquela vibração de que eu não tenho, de algo que eu não tenho. Então, se é algo que eu não tenho, é o que o universo vai te dar, né? Não te dar o que você não tem, mas sim replicar a situação de falta, de escassez. Então, o medo, ele também está presente na escassez. Aliás, a escassez é o medo. É o medo de se colocar no mundo, é o medo de aparecer, é o medo de ser quem você é o medo de assumir quem você é diante do mundo. Às vezes, devido a alguns condicionamentos que nos leva a essa posição, a gente acaba vivendo vestido por uma fantasia. Ou então nós ficamos atrás de uma capa, ou criamos ali um personagem que não somos nós, e que esse personagem ele vai dizendo sim para tudo, ele vai fazendo tudo que as pessoas querem, ele quer agradar todo mundo, porque de alguma maneira ele quer ser visto ali, então nem se for como bonzinho, como coitadinho, como vítima do mundo. Então é essa posição que você quer para você? Você quer ver como ser visto como coitadinho, ser visto como vítima? Gente, desculpa, o meu filho, ele também grava vídeo, então nós estamos lado a lado, de sala em sala, e ele tá acabando, ele está aparecendo, né? Vocês estão ouvindo aí, então é o meu filho. Então, eu ainda não tenho nada para bloquear a questão dele lá da outra sala. Então, voltando, qual é a posição que você quer ter na vida? Você quer ser visto como um coitadinho, como a vitimazinha, como um inho na vida? Ou você quer ser grandioso, poderoso, poderosa? Você quer ser você mesmo, independente do que as pessoas vão julgar ou falar sobre você? Então eu venho falando dessa prática porque é uma prática milenar, simples de fazer, mas feita com constância e ao mesmo tempo, né, trazendo para você essa responsabilidade de mudança de vida, de mudança de hábitos,
de novas atitudes diante de alguns sentimentos e emoções, vai transformar a sua vida naquilo que realmente você quer viver. Então aprenda a transmitir para o universo a estação correta do seu rádio. Não é somente ligar o rádio e falar, deixa tocar aí qualquer coisa. Não, você pode escolher a estação, você pode escolher qual música tocar. Então escolha a música que faz realmente sentido na sua vida. A música verdadeira, a música que toca o seu coração, a música que te faz feliz. Para de querer agradar a todos. Para de querer mostrar para as pessoas aquilo que você não é. Né? Não estou aqui dizendo para as pessoas serem antipáticas, para as pessoas pensarem só no próprio umbigo, não ter uma compaixão ali, mas uma coisa é você ter compaixão ao outro, ou seja, entender a situação da pessoa e dizer, bom, o que eu posso fazer por ela? Eu posso, de repente, indicar essa prática que a Fernanda está me ensinando hoje. Eu posso, de repente, pedir para essa pessoa procurar vídeos bacanas que orientam ela na vida, porque ela também está perdida. Mas eu não posso fazer pela pessoa aquilo que ela tem que fazer. Eu não posso mudar a vida da pessoa por ela. Então pare de assumir questões que não são suas, porque você começa a ficar com uma bagagem muito pesada, né? E essa bagagem, conforme ela vai pesando, ela vai te impedindo de tomar passos importantes na sua vida para você. Agora, voltando para uma experiência minha, eu trago isso para vocês porque por muitos e muitos anos eu vivi muito para as pessoas. Ou seja, eu sabia o que eu gostava, eu sabia o que eu amava, mas eu fazia pelas pessoas. E assim, o que eu decidi em algum momento da minha vida, quando eu tomei consciência e lucidez de que não é só fazer pelas pessoas, eu posso ter compaixão, eu posso, por exemplo, criar um canal para mediar as pessoas, para incentivar, para de repente dar ali um caminho que foi bacana para mim, mas que também nem tudo que for para mim, de repente, para essa pessoa, ela não está num momento aberto para mudar ou para evoluir, e tá tudo bem, cada um tem o seu tempo. O que a gente não pode é tentar forçar a pessoa a fazer coisas que ela não está afim ainda de fazer, que ela não está aberta a fazer, ela não está aberta a ouvir. Então, tá tudo certo. Então, teve momentos da minha vida que eu falei, não, peraí, o que eu gosto? Eu estou fazendo isso por mim ou pelas pessoas? Eu estou fazendo isso para mim ou para agradar as pessoas? E por muito tempo eu também vivi como vítima, me achando como vítima do mundo, me achando vítima de tudo que acontecia comigo, até eu me aprofundar no meu autoconhecimento, que essa é a melhor ferramenta para a gente entender qual o caminho, qual o melhor caminho a seguir, e qual é o caminho que vai me fazer feliz, qual é o caminho que vai me levar para esse tal sonho, para essa vida, sabe, plena, com viagens, com lazer, com diversão, não só com obrigação. Hoje, nós somos condicionados a viver somente com obrigações, são muitas obrigações, né? E eu falo que até é algo assim que é fora do normal. Nós temos que trabalhar, aí hoje o tempo parece que voa, né? Por questões que a gente não tem mais um tempo leve, tranquilo, onde a gente parava ali de repente para ter um tempinho com a gente. Mas o porquê que a gente não faz isso agora? Será mesmo que é necessário viver nessa luta constante e viver nessa correria que não nos leva a nada, a não ser que você esteja correndo atrás daquilo que você deseja? E eu não digo nem correr.
A gente deve aproveitar cada momento, cada instante dessa nossa viagem aqui na Terra, né? Então é tão fantástico quando a gente começa a perceber todos os detalhes, toda a simplicidade do mundo. O que é simples é mais gostoso. E simplicidade, eu não quero dizer que você não pode ter dinheiro, porque o dinheiro, ele é necessário para a nossa liberdade, né? Aliás, para a gente conquistar a nossa liberdade, a gente tem que ter o dinheiro. Porque o dinheiro, ele nos proporciona essa liberdade, o conforto, né? Novas experiências. Só que enquanto eu não tenho isso, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Eu também não preciso cruzar o braço e falar assim, eu não tenho como arrumar, não tenho como chegar a isso. Por que você não tem como chegar a isso? Claro que tem. Todos nós temos. Quantas pessoas famosas relatam situações que viveram de escassez, situações difíceis, empresas que quebraram e tiveram que se recolocar no mundo. Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre o dono da... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Da Lego. Isso mesmo. É que eu tinha confundido aqui, na minha cabeça estava Playmobil, né? Porque a Playmobil é da minha época. A Lego é algo mais novo, entre aspas, né? Porque já tem tempo também, só que o Playmobil ainda é mais antigo. Então eu estava ouvindo uma matéria, né, sobre esse empresário, que quantas vezes ele quebrou. Ninguém nunca acreditou nele, porque na época que ele resolveu criar a Lego, era uma época que nem todo mundo trabalhava com plástico, né? Então ele iniciou ali os brinquedos dele, produzindo brinquedos de madeira. E aí depois disso, a fábrica dele, ele vinha a todo vapor, ganhando dinheiro, foi algo que se destacou, porque ele fazia muito sucesso na época pelos brinquedos que ele produzia. Só que o que aconteceu? A fábrica dele pegou fogo. E aí o que ele ia fazer? Ele ia desistir do sonho dele? Não, ele fez uma reprogramação, ou seja, ele seguiu numa nova rota, não desistindo daquele sonho, mas agregando mais valor àquele sonho, agregando outras matérias-primas. Então ele mudou a rota, então ele deixou de fabricar brinquedos de madeira e ele foi fabricar brinquedos de plásticos, que era algo que era uma revolução na época, né? Na época da fábrica. E isso não foi de um dia para o outro, porque as pessoas também, elas querem que as coisas sejam muito fáceis, e não que tudo tenha que ser difícil, mas tem que existir ali um processo, né? Por exemplo, quando você vai criar algo, o que você faz primeiro? Primeiro você tem a ideia, primeiro você pensa, né? Olha, poderia fazer tal coisa, tenho vontade de fazer tal coisa, poderia fazer tal curso, poderia ir por esse caminho, eu gosto muito. E depois, quais são os próximos passos, né? Tem que existir ali também a vontade, você tem que existir, tem que alimentar essa vontade para que ela torne tudo realidade. Então é sobre isso que eu estou tentando trazer para vocês um exemplo prático para relacionar essa técnica do Ho'oponopono, que é essa limpeza de padrões limitantes, onde você acaba bloqueando as suas ideias, bloqueando as suas possibilidades e as suas capacidades por uma questão que ainda nem existe, é algo ilusório, é algo presente no seu subconsciente de algo que já existiu, mas que hoje você já está em outra situação, você já está em outra época, você já tem mais maturidade, você já entendeu sobre aquele processo. Fernanda, mas eu não entendi. Então está na hora de você se dedicar a entender esse processo de evolução para que você consiga o que você deseja na sua vida, né? Foi aí
que o que esse empresário ele fez? Ele falou, bom, isso levou um tempo, se eu não me engano, acho que levaram 2 anos para ele fazer ali toda uma programação, ele se reprogramar novamente, ele criar uma nova rota, ele colocar no papel para que aquilo desse bem certo. E se não desse também, eu acredito que ele tentaria uma terceira vez. Então, ele acabou criando algo que para a época era era uma revolução muito grande, que foi realizar, né, foi trabalhar com brinquedos de plástico. E aí ele sempre confiou e acreditou nos sonhos dele. Ele sabia onde ele queria chegar, não são as pessoas. Então, quando eu citei aqui para vocês, façam por vocês e não só para as pessoas, não é que a gente não possa ter empatia e compaixão pelo outro, mas você não pode fazer por ele, né? Então, quando você faz por você, quando você confia e acredita no que você faz, aquilo dá certo. Então, às vezes, tem muitas pessoas que vai me ouvir hoje, que vai se identificar, que precisam de aprovações, que precisam de pessoas dizendo, não, acho que isso não é bacana você fazer. Ah, eu acho que isso aqui é legal você fazer. Tudo bem a gente ter conselhos, mas aquilo faz sentido para você? Se é algo que faz sentido para você, bacana, legal. Você leva ou não adiante esse conselho. Mas é diferente você ter algo no seu coração e você agir de forma contrária desse algo porque alguém te disse que aquilo não vai dar certo, alguém te disse que aquilo não dá dinheiro, alguém te disse que isso é uma besteira da sua cabeça, que você não é capaz e nunca será de realizar esse sonho. Então, acredite no seu sonho, né? Acredite, porque olha aí, quando você tem a certeza absoluta, mesmo, gente, sem saber como isso vai acontecer. Hoje eu não tenho dinheiro para realizar isso, mas eu tenho um sonho e se eu começar a mexer ali os pauzinhos, né, ir em direção a esse sonho, ele vai me encontrar. Porque no universo, tudo que a gente quer viver já existe em outra dimensão. Tudo que a gente quer viver já existe realizado em outra dimensão, inclusive até você. Já existe o você do futuro, já existe o você, de repente, aquela pessoa poderosa, aquela pessoa segura, aquela pessoa que, sabe, vai e coloca em prática, mesmo se quebrar a cara, ele muda de rota e vai novamente. Existe essa pessoa em outra dimensão. Então, para a gente encontrar os nossos sonhos, para a gente encontrar aquela casa que você quer morar, para a gente encontrar aquele trabalho que você sonha em trabalhar, ou aquela vida que você quer ter, você tem que ir em direção a ela. Não adianta você ligar numa estação que você não gosta tanto da música, né? Você só está ali porque é aquilo que tem para hoje. Não. A gente não tem que aceitar aquilo que tem para hoje. Tudo bem a gente ir em direção de algo sem saber ainda como você vai conseguir conquistar aquele algo, mas você tem absoluta certeza que você vai conquistar. Então, essa é a meta do Ho'oponopono. Eu cheguei contando toda essa história e toda a questão da que a gente tem que reprogramar, que a gente tem que viver novas experiências, que a gente tem que colocar no lugar das experiências ruins, experiências boas. E entender que não é porque você viveu aquilo no passado que isso vai se repetir agora no presente. Desde que você faça o corte. Porque se você permanecer nesse looping de medo e de não correr atrás daquilo que você às vezes não tem ainda uma clareza de como chegar até esse lugar, de como chegar até essa vida que você quer, mas que você tem certeza que você vai conquistar, ok, você já está no caminho.
quando você está disposto, quando vir alguns pensamentos ruins, falando, ah, não, ó, você vai quebrar a cara, não vai por essa direção não, que você não vai dar certo. É claro que tem a questão da nossa intuição, que ela deve ser sempre ouvida, mas eu estou aqui dando o exemplo dos nossos pensamentos limitantes, querendo tirar você da sua rota de planejamento para colocar em prática o seu sonho. Então, mesmo quando vir esse pensamento, não se deixe levar por ele, não paralise, não pare de fazer o que você está fazendo para chegar nesse sonho. Então, o que eu faço, Fernanda, nesses momentos? Como que eu distraio os meus pensamentos? Porque muito agora, né, na atual realidade, a gente ouve falar sobre a neuroplasticidade. Porque a neuroplasticidade, ela é isso que eu estou falando, é a gente mudar o nosso cérebro, que nós somos capazes disso, ele é totalmente moldável, e isso é cientificamente comprovado, que a gente consegue moldar o nosso cérebro para aquilo que a gente deseja, né? Então, se você deseja viver na abundância, viver plenamente a sua vida na liberdade, ter liberdade financeira, ter seus momentos de prazer, ter seu lazer, ou seja, todas as questões ali bonitinhas, sua espiritualidade em dia. Só um momento, pessoal. Tomar aqui uma água, senão eu começo a tossir no vídeo. Então, quando você coloca tudo alinhadinho ali, e você está disposto a colocar no lugar de vivências negativas, vivências positivas, você consegue moldar o seu cérebro. Quando você fala, peraí, esse condicionamento tá vindo de novo, tá querendo dizer que eu não sou capaz? Ah, querido, ah, querida, mas eu sou sim, e eu vou provar que eu sou. E aí você pode, nesse momento, às vezes, de repente, ele te passa ali um laço e te passa uma rasteira e fala, ah, mas você vai me ouvir sim, eu vou conseguir te deixar de baixo astral. Não, o que eu faço? O que eu muito fiz na minha vida, né? O que eu fiz na minha vida para desviar esses pensamentos? Além das minhas práticas, que eu já falei em alguns vídeos, que é até bacana vocês verem. Aliás, gente, eu peço a gentileza, curte esse vídeo se está fazendo sentido para você. Se você se identifica com esse assunto, com autoconhecimento, com espiritualidade, com liberdade de viver, para a gente sair desse condicionamento automático, né, da matrix humana, que acha que as pessoas elas precisam lutar, elas precisam sofrer para chegarem a algum objetivo. E não, nós não viemos para sofrer, nós viemos para ser felizes. Quem acaba construindo esse caminho de sofrimento somos nós. E eu estou aqui para mostrar para vocês estudos, né, que eu realizei, que fazem 30 anos que eu estudo sobre a espiritualidade, sobre a metafísica, sobre a neurociência. Então, eu venho trazer para vocês facilidades de transformar, né, a situação atual da sua vida, de transformar os seus pensamentos, de transformar os seus sentimentos ruins em bons, de fazer realmente uma transmutação na sua vida. Então, se tá bacana para você esse vídeo, curte por gentileza, compartilha com aquela pessoa que você sabe que também gosta desse assunto ou que precisa de uma luzinha, sabe aquele seu amigo ou aquela pessoa que você fazia tudo por ela, para ela não sofrer, mas que a gente também tem que entregar para essa pessoa a responsabilidade dele sobre o mundo? Então, compartilhe o meu vídeo com ele, que eu tenho certeza que eu posso ajudá-lo, trazendo para ele clareza e lucidez e um caminho ali mais assertivo para ele conquistar tudo que ele deseja na vida. Então, voltando, né? Eu vou passar para vocês agora a técnica do Ho'oponopono. É uma técnica utilizada milenar para essa limpeza de padrões limitantes, que além das suas atitudes, né, como eu falei,
não é só a técnica, tem que existir sentimento. Então a gente tem que transformar essa técnica também em sentimento. E a gente só consegue criar esse sentimento de pertencimento de algo que a gente ainda não tem quando a gente cria uma visualização criativa na nossa mente. Ou seja, sabe quando você para assim sonhando naquela casa, por exemplo, com piscina, com seus familiares ali todos reunidos, numa festa bacana, algo que você sempre sonhou realizar, de repente uma viagem para aquele lugar sensacional que você sempre sonhou realizar e que você diz, meu Deus, mas eu não tenho condição para isso. Então, está aqui a solução para vocês. E é aí que quando a gente começa a imaginar esses nossos sonhos, não vem aquele sentimento, às vezes até vontade de chorar, mas não de tristeza, de emoção, porque parece que a gente já está vivendo aquilo, né? Ou então quando a gente vê na internet ou na TV passando algo que realmente faz muito sentido pra gente, fala, nossa, é ali, olha, é aquele lugar que eu queria conhecer, ou então, nossa, eu queria minha casa desse jeito, é como eu sonho, é como eu imagino que ela é. Então, começa a se conectar com essa realidade, né? Quando a gente se conecta com a realidade que a gente quer viver, a gente transforma o nosso cérebro. Transformando os nossos pensamentos, a gente transforma os nossos sentimentos, que são os sentimentos que é a estação correta que vai ligar lá para o universo e falar, olha, manda aí o meu sonho, porque agora eu estou conectado com ele. Ou seja, se você está vibrando no medo, se você está vibrando na escassez, se você está vibrando nos seus condicionamentos do passado, você não vai conseguir fazer uma ligação direta com essa realidade que você quer viver, a não ser que você queira viver essas situações se repetindo de medo, de escassez, de repetições, às vezes, de relacionamentos abusivos ou até outras situações a mais que nós temos, de questões de saúde física que acaba ocorrendo quando a gente não cuida do nosso emocional e do nosso espiritual e dos nossos pensamentos, é todo um conjunto. Então, vamos lá para a nossa técnica que vai ajudar a limpar esses padrões e que vai transformar como se fosse uma mágica. Aliás, eu falo que essa técnica ela é milagrosa e que ela transforma realmente a gente. E depois eu quero muitos comentários nesse vídeo, trazendo para mim o que mudou, o que aconteceu, até as pequenas situações. Gente, eu utilizo essa técnica do Ho'oponopono até para conseguir vaga de estacionamento. Todas as vezes que eu preciso estacionar o meu carro em algum lugar que eu sei que não é fácil achar, né, esse lugar vago, eu já vou mentalizando e fazendo essa técnica. Então, exemplo, né, já vou adiantar aqui qual é a técnica, que muitos aqui talvez conhecem, mas não levavam a sério. Então, eu já vou dizendo assim, vaga disponível, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo, vaga disponível, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E o que acontece? Quando eu chego no local onde eu quero deixar o meu carro, eu encontro uma vaga disponível. O negócio, o lugar, ele pode estar lotado, eles podem estar fervendo de gente. Eu consigo essa vaga. Então, olha, gente, que bacana. Ou seja, você já está declarando ao mundo, ao universo, para o que você veio fazer. Então, por exemplo, é uma besteira. Eu fui lá estacionar o meu carro. Mas tem gente que eu conheço que se estressa tanto para encontrar uma vaga, porque já vai, eu vou para esse lugar e não tem vaga, eu já sei que não tem vaga. Ou então nem tá pensando, mas fica ali rodando, né? Tem que dar 5 voltas no quarteirão para conseguir a vaga que ele deseja. Então, isso facilita qualquer coisa das nossas vidas, qualquer coisa.
Então, olha que mágico, gente, que sensacional. Então, vamos lá. Quando eu acordo, além das minhas meditações, né, que eu realizo diariamente, que também são para limpezas de padrões, são para limpezas energéticas, é para trazer vitalidade. Então, pratiquem meditação. É outra mágica sensacional na nossa vida, que transforma, nos dá vitalidade, te dá disposição, você acorda com mais vontade de fazer as coisas, você acorda mais criativo. Então, vamos lá, hoje para a prática de Ho'oponopono. E sobre meditação eu já falei no meu canal, então quem quer ver sobre meditação, eu também falo em alguns vídeos a importância da gente ter essa prática de meditação diária para acalmar a nossa mente, para colocar ali ideias criativas, para estar aberto a uma mediunidade maior, a uma paranormalidade, para que você tenha mais intuições e caminhos assertivos. Então, quando eu acordo, além da minha meditação, que não é o caso do vídeo hoje, eu também pratico o Ho'oponopono. Então, como eu pratico? Primeiro, você pratica para você. E eu vou deixar na descrição do vídeo também como praticar, ou seja, eu vou colocar as frases corretas para vocês realizarem. Mas aí eu já vou informando aqui no vídeo como fazer. Então, eu acordo, às vezes, devido à minha meditação, eu não tenho tempo de fazer as duas práticas em casa. Então, às vezes, eu vou fazendo enquanto eu dirijo, enquanto eu já estou a caminho dos meus compromissos. Então, eu faço: Fernanda abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Essas são as palavras que trabalham gratidão, trabalham perdão, e não é perdão, por exemplo, para as pessoas, não é um perdão religioso, onde você tenha que pedir perdão para aquela pessoa que de repente você fez mal, ou que você espera o perdão de uma pessoa que te fez mal. Não é isso, é sobre você. Você está perdoando você por, de repente, algumas situações que você sente culpa. Por exemplo, tem pessoas que se sentem culpado, eu já me senti, então eu vou colocar aqui um exemplo meu, de me sentir culpada e não ter realizado tal coisa em tal época. Eu não realizei isso que eu amava, que eu queria fazer, e deixei de fazer. E aí a época passou e hoje para mim isso não faz mais sentido. Mas isso aí às vezes vinha para mim me cobrando, né? Nossa, por que eu não fiz? Por que eu não agi assim em tal época? Por que eu não fiz isso quando era mais nova? Então é esse tipo de perdão. Então, essa frase, ela vai trazer a gratidão, ela vai trazer o perdão, ela vai trazer essa limpeza que você tem de algumas emoções que elas não são nada favoráveis para a nossa prosperidade, para a gente ganhar dinheiro, para a gente conquistar tudo aquilo que a gente deseja. Então, justamente são essas coisas que o Ho'oponopono trabalha. Então, quando você, na primeira hora do dia ali, quando você está indo ao trabalho, não sei, de repente até mesmo na sua casa antes de sair, você vai repetir essa frase por 108 vezes. Você vai dizer seu nome, abençoado ou abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Ou seja, você está dizendo a você que você se perdoa, que você tem gratidão por tudo que você aprendeu e vem aprendendo, e está tudo certo. Então é vida que segue. São 108 vezes, não é para fazer um dia, 2 semanas, 3 semanas e parar. É para fazer constantemente. E fazendo constantemente, sem esperar resultado, sem criar ansiedade, mas tendo fé e confiança. Depois vocês contam aqui pra mim no meu canal o que aconteceu, o que mudou na sua vida, como as coisas vão se abrindo assim e vão limpando, sabe? Tem vezes que eu estou no trânsito e que eu estou atrasada para algo, e ali eu vou fazendo o meu Ho'oponopono para mim. Fernanda, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Não é brincadeira, tá, gente? Vai abrindo assim para mim,
sabe? Como se fosse o rio que abriu para Jesus Cristo. Então, de verdade, eu não estou aqui com mentira e não traria nada que eu não tivesse utilizado para mim, que eu não utilizasse no meu dia a dia. Então, é algo que realmente é muito bacana, você ver transformações e assim, tem coisas que é de imediato. Tem coisas que levam um pouquinho mais de tempo, porque depende de cada um para cada um em relação aos seus condicionamentos, em relação ao que você acredita, em relação se você está colocando fé e confiança no que você está fazendo, e até em questões de não criar ansiedade sobre isso que você está fazendo. Mas tem situações que você realiza que é de imediato. Aliás, na minha vida, por várias situações foi de imediato. Vou contar só mais uma para não ficar longo o vídeo, que já está longo. Eu vivi uma situação, aliás, são vários. Gente, eu tenho várias e várias experiências assim, que eu poderia compartilhar com vocês em relação ao Ho'oponopono. Mas uma delas foi a questão de estar passando por uma situação muito complicada financeiramente, ainda quando eu não entendia essa questão de escassez, ainda vibrava na escassez, no medo, e eu vivi situação de ter na minha casa somente o básico para comer, arroz e feijão. E foi um dia assim que eu falei assim, não, peraí, eu não vou ficar triste por essa situação, porque eu já estava ali elevando a minha autorresponsabilidade sobre tudo aquilo que eu vivia. E já estava entendendo sobre o meu autoconhecimento. Então eu falei, eu não vou ficar triste por essa situação que eu estou vivendo, porque eu já entendi que fui eu que atraí, né, na minha vida, mais uma vez, criando situações de escassez por medo e por condicionamentos que eu acreditava no meu passado. Mas eu preciso resolver essa situação, porque eu não vou ficar triste, mas também eu não vou cruzar o braço aqui e ficar esperando que caia do céu. E eu fiquei assim, eu falei assim, olha, eu vou fazer a prática do Ho'oponopono. E ali eu comecei a fazer a prática do Ho'oponopono, né? Foi quando eu comecei a ter contato com essa prática. E eu falei, eu vou fazer para ver o que acontece. Porque é comum, né, gente? Nós, seres humanos, ficar colocando em teste e desconfiar quando a gente ali ainda não conhece certas coisas e não leva tanto a sério. E eu fiz o Ho'oponopono, no mesmo dia eu também fiz o Ho'oponopono para alimentos abençoados, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E sem brincadeira, gente, não passou nenhuma hora que eu tinha acabado de realizar, mas eu tinha a certeza e a confiança que eu conseguiria aquilo que eu estava fazendo no momento, que eu estava muito confiante, que eu já estava ali conseguindo a minha cura. E nesse momento eu pensei, mas da onde vai vir se não tem nada para eu receber, se no momento eu não estou fazendo nada, eu não estava trabalhando. E da onde vem isso daí? Meu marido, ele é autônomo até hoje, então na época ele já era. E eu cheguei para ele e falei, bom, só pode vir dele, né? É a fonte mais fácil aí que o universo vai enviar. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, entra na sua conta bancária, que no dia, para ele estava zerado, porque a gente estava passando por uma situação realmente bem difícil. E eu falei, entra na sua conta. Ele, pra quê? Eu já sei que não tem nada. Não é o dia que eu vou receber. Porque ele tinha um pagamento pequeno programado, mas não era para aquele dia. E eu falei, só entra para ver a sua conta. Porque a gente pode ter uma surpresa. E ele, vou entrar por entrar. E tipo, tava até olhando assim para cima. E aí ele pegou o celular e, ué, meu Deus, mas tem mesmo. Olha, tem um valor aqui que não era para hoje, estava programado lá mais para frente. Então, gente, olha aí, eu juro, eu até me arrepiei agora, porque é uma situação que talvez para vocês pareça muito simples, mas que para mim naquele dia era essencial, gente, ter um leite para minha filha, sabe? Ter ali uma proteína, pelo menos um ovo, né, pra gente comer com arroz e feijão. Mas que eu não estava triste, eu não estava vibrando na tristeza, eu não estava vibrando no vitimismo, eu não estava vibrando no medo.
eu só tinha a certeza e a confiança que tudo daria certo de algum jeito. Eu não fiquei imaginando da onde, como. Então, quando vocês realizarem essa prática, não fique esperando, ah, mas como se eu não tenho condição? Aí você já está colocando aquele muro. Lembra daquele muro que eu falei no começo, que a gente coloca no nosso subconsciente e é o que bloqueia tudo? Somos nós que somos responsáveis por esse bloqueio da nossa prosperidade e da nossa abundância? Então, desculpa, gente, eu tô com uma tosse e às vezes parece que ela vai vir e eu não quero pausar aqui o nosso vídeo. Então, não crie bloqueios, não crie esse muro, não coloque esse muro nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, não duvide e não coloque em muros de bloqueios. A partir de hoje, prometa que você terá uma nova vida, sonhe com essa nova vida, visualize o que você quer viver, sabe? Entregue para o universo aquilo que você quer viver, entregue para ele a mensagem correta, ligue lá na estação correta do rádio. Então, esse dia para mim, eu me arrepiei agora porque foi muito importante. Foi algo que eu não sabia de onde vinha, mas tinha certeza que viria e aconteceu. No mesmo momento, meu marido falou assim, ó, pega esse dinheiro e vai para o mercado. Faz o mercado e traz o que a gente consegue com esse dinheiro. Mas até o dinheiro daquele dia que não era muito, gente, parece que ele duplicou. Até quando eu cheguei, meu marido falou, trouxe tudo isso? Eu falei, sim. Então, confie. Aqui eu tenho vários relatos, e um mais bacana que o outro. Mas no momento foi esse que bateu no meu coração para falar para vocês. Então faça essa prática primeiro para vocês, para limpar o condicionamento, e depois sim, todos os dias praticando para vocês. E depois sim vocês coloquem. Pode ser no mesmo dia que você fez para você, porque como desculpa, como para vocês ele tem que ser feito diariamente para ter essa limpeza, então não tem como deixar de fazê-lo. Mas aí você também pode, por exemplo, Fernanda, eu tenho o sonho de, não sei, ir para Argentina, ir para Paris. Então você vai falar sobre o seu sonho, então você vai dizer como se você já estivesse alcançado sempre, tá? Então quando vocês realizarem para algum objetivo, que além do seu lá, que é para sua limpeza do seu subconsciente, dos seus condicionamentos, dos seus padrões limitantes, para algum objetivo específico, como por exemplo, eu quero viajar para Paris. Você vai dizer, eu conquistei uma viagem maravilhosa, abençoada para Paris, né? Aí você vai falar, eu conquistei a viagem, ou fala do seu jeito, como se já estivesse acontecendo, ou realizei uma viagem maravilhosa para Paris, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Comprei um carro abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Estou ganhando 30 mil reais de salário, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Faça isso, né? Vê qual é o seu objetivo, o que você deseja e fala essa frase em seguida por 108 vezes. Se você realizar isso todos os dias, dos objetivos, o que eu faço? Eu não crio expectativa, tem coisas que dependem de uma limpeza maior de condicionamento, então eu faço ali por algum tempo, às vezes por uma semana, 2, um mês, direto, esse objetivo que eu quero. E se ele não aconteceu, eu paro de fazer e vou para um próximo. E ele, sim, ele acontece. Naquele momento que você menos espera, ele acontece. Não deixe de confiar porque não aconteceu, porque ele vai acontecer. Mas aí passa para um próximo, porque sonhos é o que mais nós temos, é o que a gente
sabe, a gente quer viver uma vida plena. Então existem várias coisas para declarar ao universo. Então declarou aquele tempo, por aquele tempo algo que você deseja, faça para outra coisa. E aí não cria ansiedade, porque às vezes é a sua ansiedade. O que é ansiedade? O que eu falei? Que o medo toda hora tá batendo na nossa porta. A ansiedade é medo. É medo de não realizar. É medo de não acontecer. Então, bateu a realidade, a ansiedade, pode ser que isso já tenha bloqueado lá o seu sonho, por isso que ele está demorando para chegar. Então, para de fazer ele um pouco e vai para um outro. Depois, em algum momento, você pode voltar a fazer para aquele objetivo novamente, mas não deixe criar ansiedade. Entregue para o universo. Ele sabe de tudo e você se conectando sempre nessa limpeza diária, de além de realizar o Ho'oponopono, mudar os seus hábitos diários, de não ter mais pensamentos negativos, e quando ele vir, coloca uma música, vai dançar, coloque um vídeo para assistir, vai assistir de Papo com Além, vai me ouvir, que você vai mudar essa vibração. Então, é isso que a gente faz para mudar os nossos padrões. É colocar situações bacanas, substituí-los por situações que nos tragam prazer, que nos tragam sentimento. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu espero receber muitos comentários de milagres que aconteceram na vida de vocês após essa prática. Vou deixar na descrição as frases corretas e nós vamos a gente acaba se vendo aí, a gente vai se ver, acaba não, né? Nós vamos nos ver nos próximos vídeos. Um beijo para todos e até mais.